Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para mais um review bem bacana, que é desse cara aqui, ó, o Baseus H19. Será que ele é legal? Então vamos dar uma olhada aí no vídeo pra gente ver se vale a pena ou não. Então essa aqui é a experiência do H19. Na caixa aqui ele já indica que é um cabo P2, tá? E aí você consegue olhar aqui do lado que ele fala que ele tem um microfone e uma tecnologia aqui que é anti-dano. Então a gente vai dar uma olhada depois na maleabilidade dele. A maior parte aqui das indicações da caixa tá tudo em chinês, tá? Só algumas coisas aqui que tá falando sobre o material, o range de frequência, estão em inglês. E é um fone aí, como padrão, tem o cabo de 120 centímetros, né? E ele vem aqui com o certificado de garantia da Baseus. Na caixa ele vem preso e aqui tem uma cartelinha de adesivo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que ele tem aqui o formato aqui, a concha acústica dele, é o mesmo formato do Apple AirPods, aquele de 2014, aquele tradicional. Então ele tem o tamanho muito parecido, tem o hole aqui em cima e não tem o hole embaixo, porque aqui é bem mais curto. Então ele é um fone mais sutil que encaixa dentro da sua orelha e fica lá. E essa escolha faz um pouco de sentido porque é um fone que você vai colocar dentro da orelha, ele vai ficar embutido, então ele vai ficar bem seguro lá, ele não escapa. E é um fone que é para você, né, praticar esporte. Dá uma olhada nesse detalhe, ó, é muito bem feito. Ele tem as indicações do lado aqui na própria borracha. Ó, esse material aqui em cima é um plástico diferente desse aqui. E quando você chega no cabinho, já é um pouco emborrachado. Quando a gente olha, não sei se a gente vai dar pra ver bem aqui os detalhes, ó. Eu mudei aqui o modo da câmera pra gente perceber melhor, ó. Tá vendo como é que ele é emborrachado, ó? Cheio de marca. Ó, bem interessante, né? Essa borracha, quando ela é muito mais grossa, ela chega aqui na ponta. Ela tem esses frisos aqui que ajudam na ergonomia para você pegar. E também tem um grande detalhe nisso, ele é muito, mas muito resistente a dano. Aqueles danos assim, que é onde esses fones mais dão problema, né? Eles costumam quebrar bastante. E olha só que legal, aqui a gente não tem esses problemas. Aqui a gente consegue ver o buraco do microfone e ele tem um dimmer aqui, ó, do volume, ó, tá vendo? Ó, eu consigo deslizar para mais e para menos. Isso é muito legal e muito prático. Você não precisa ficar apertando, você desliza para onde você quer. Isso é muito legal e esse acabamento é show de bola. E esse botão aqui ele é bem duro e no geral esse plástico tem uma ótima qualidade. E ó, e quando ele chega aqui embaixo, depois do microfone, ele fica muito mais grosso e segue com o mesmo acabamento. Então esse cabo é super resistente. Ele é muito resistente mesmo, gente. E a maleabilidade dele nem se fala. A Baseus arregaçou com esse design aqui, com esse cabo, com esses materiais. É muito bem construído. É sensacional. É coisa que a gente não vê em fones até mais caros do que esse aqui. O conector não sei se ele é banhado ou é folhado a ouro, não consegui achar informação sobre isso, mas me parece que é folhado para ajudar na conectividade. E é bem legal, é muito bem feito, resistente, e aqui é borracha, ó, tudo isso é borracha. Ó, olhando aqui, ó, com mais detalhes, a gente consegue perceber aqui a borrachinha menor. Pelo preço desse fone, eu nunca vi algo tão bonito e tão sofisticado em questão de construção em material. Então vamos lá e vamos comentar algo aqui sobre qual é o maior defeito desse fone, porque até agora só foram pontos super positivos. A Baseus sempre está arrebentando e trazendo ótimos produtos pra gente. Então o cabo é de ótima qualidade, ele tem essa tecnologia aqui, essa borracha que é mais resistente, é bem construído, é ótimo. Esse tipo de material é ótimo aqui para você praticar um esporte, poder suar e tudo mais. Mas acho que o único ponto e aonde mais pega para esse cara aqui foi na escolha de ter tirado os holes aqui embaixo, que geralmente tem no design original do da Apple, ter mantido o hole aqui em cima só da cúpula do falante, né? Que o falante ele fica aqui, ó, preso para cima, é como se ele tivesse redondo aqui e ele apontasse para cima. Essa escolha faz muito sentido para quem pratica esporte, para encaixe e tudo mais. Só que para o áudio, questão acústica falando, construção, não é muito legal. E isso impactou cruelmente na capacidade da reprodução de frequência desse cara aqui. Então só pra gente ilustrar aqui, é o seguinte. Esse plástico, ele não é tão bom
quanto o plástico dos da Apple, porque eles são mais caros e tudo mais. Então o que acaba acontecendo? O plástico, por não ser um plástico muito legal, ele não consegue pegar as frequências agudas que são muito mais direcionais e refletir para sair um pouco dos lados e pegar essa sobra e vazar aqui no hole, entrar na orelha. Então o que acaba acontecendo? Sobra muito grave. Os graves aqui acabam sobressaindo nas questões mais médias aí, mais agudas. Então eles acabam sobressaindo as questões dos médios e os agudos. E isso causa um problema sinistro, porque como eu não tenho saída aqui atrás, como por exemplo o W04 tem, o próprio Apple tem, todos esses piratinhas da Apple tem, aquelas frequências mais baixas que dão aquela sensação de grave, na realidade, que são, por maioria das vezes, vento, elas não têm por onde escapar. Então você tem um acoplamento de grave muito grande nesse fone em relação à definição dos agudos e do médio. Então esse fone aqui, infelizmente, não é um fone equilibrado. Se você curte escutar música com os mínimos do detalhe, ele não é o cara para você. Mas isso vai muito do ponto de vista das pessoas. Tem gente que escuta e gosta, mas para mim falta muito agudo e definição. Então, assim, para mim que tem referência para trabalho, é algo que eu não conseguiria usar no dia a dia. Eu preciso dessas definições de agudo e tudo mais. Então, para minha avaliação, para o meu ponto, para o meu gosto, não é um fone legal em questão de resposta de frequência. E ele não é um fone, digamos assim, equilibrado por causa disso. Por causa que eles tiraram as saídas de ares para ter aí o design, um encaixe melhor. Porém, eles tiveram aqui que comprometer os agudos com isso, porque se você está ouvindo muito mais grave, se você tem muito mais vento, ar dentro do teu fone, mais frequências mais baixas, é natural que você sinta a falta do agudo. Então a gente consegue perceber aí na resposta que não é uma coisa assim muito equilibrada. Então esse fone é aquela sensação de agudo, sabe? Sibilado de S, tipo essas frequências assim, chimbal de bateria é uma coisa que é bastante aguda. Algumas sílabas são extremamente importantes nessas regiões. Então assim, tudo soa, e como são frequências altas, né, frequências agudas, elas que te dão a noção de direcionalidade. Então, por exemplo, quando você, digamos assim, coloca a mão na boca e você abafa, por exemplo, o som, você está abafando os agudos, porque os agudos são muito mais sensíveis do que as frequências graves. Então, a sensação de som abafado, digamos assim, é a sensação que eu tenho com esse fone. Então, sabe aquele fone que você coloca e parece que está abafado? É exatamente isso, porque falta definição das coisas, falta agudo. E esse aqui é o único defeito dele. Mas pela questão do preço e da construção dele, para mim isso aqui já é um pequeno milagre, porque essa borracha realmente é muito resistente, ela é muito legal. E é um fone que, sinceramente, eu acho que atenderia aí a maioria dos usuários. Então, para mim, pro meu gosto, ele falta um pouco de agudo. E às vezes isso pode ser um problema para você e às vezes não é. Às vezes você quer só um fone para você correr, que você não importa muito disso. Ou se você já é um usuário um pouco mais avançado e tem um player que tem equalização e você tirar um pouco dos graves dele, em vez de colocar agudo, você tira um pouco dos graves, já dá uma sensação muito melhor, porque aí os falantes eles vibram menos para fazer os graves, sobra mais agudo, digamos assim. Ele dá conta de reproduzir essas outras frequências que faltam. E aí, cara, chega aí num resultado aceitável. Mas assim, é muita gambiarra, não é você pegar e usar. E assim, esse fone a gente pegou, no caso minha mãe pegou pra ela, e ela gosta bastante, ela gosta de fazer exercício, esse tipo de coisa. Então pra ela tá super legal, ela super gostou da qualidade. Então varia muito do usuário, tá? Então eu falo pra vocês que não é equilibrado, que ele é abafado e falta agudo, definição, devido à minha experiência e pelo que eu faço, né? Que eu trabalho com áudio profissional. Então, a minha exigência em relação a ele é isso. Agora, de resto, eu não tenho o que falar. É um fone impecável. Eu senti falta do manual, mas assim,
não é um problema porque há quantos anos já estão lançando fones de celulares nesse sentido aqui, que é só o botãozinho que você, por exemplo, aperta para você atender uma ligação e você segura para encerrar uma ligação, ou você segura para chamar o assistente do teu celular aí. Então o cabo aqui ele tem mais vias justamente para isso, é um lado da via esquerda, via da direita, uma via do microfone e outra ponta aqui seria no caso do botão. Então por isso que tem esses serrilhados diferentes aqui, um cabo, por exemplo, estéreo que é balanceado. Estéreo é errado a gente falar, mas a curto e grosso, um cabo que é balanceado, que ele só tem 2 riscos aqui, por exemplo, não tem microfone, ele vai ter uma risquinha a menos. Então, assim, é só pra gente ter uma base mesmo e pegar as curiosidades. Só que eu achei fenomenal esse dimmer e funciona muito legal. A construção dele aqui embaixo é um dimmer igualzinho um dimmer de luz. Você tem um resistor ali que, dependendo de onde você coloca, você está cortando ali o sinal, colocando mais resistência e você está tirando. É muito bacana. Você pode, por exemplo, assim, deixar o seu volume do teu celular no máximo e regular por aqui. Fica bem legal. Ou você pode fazer o contrário, deixa aqui no máximo, que eu particularmente eu gosto mais de deixar aqui no máximo e regular o volume pelo celular, porque aqui eu ainda vou perder uma frequência ou outra. Quando eu deixo aqui no máximo e regulo pelo celular, ele vai tentar manter aqui ao máximo as frequências, mas é bem legal. Muita gente quer saber sobre microfone também. Então tô mostrando aqui, provavelmente ele deve estar dando umas raspadas. Se eu coloco perto aqui, ele deve dar uma estourada em algumas sílabas com P e B, tá vendo? Porque ele é bem sensível. Geralmente microfone de celular, por ser pequeno, tem a cápsula pequena, ele tem uma sensibilidade um pouco maior e acaba se torcendo um pouco antes do normal. Então ele sofre bastante com sílabas como P e B, né, que causam os puffs. E é isso, ó, a altura pra cá, testando aqui, tentar deixar aqui embaixo sem mexer muito pra sem raspar, mas a qualidade é mais ou menos essa. Então se você estiver praticando algum esporte, alguma coisa se movimentando, ó, provavelmente ele vai dar umas raspadas porque é normal, é microfone desse tipo mesmo, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do teste. Pois é, pessoal, então aqui eu fiquei surpreso com esse Baseus de verdade, a qualidade de construção dele é absurda. Para mim, o único defeito dele é realmente essa resposta de frequência, e é algo aí que a gente é consequente do design para encaixar melhor, mas tudo bem, eu compreendo isso e pelo preço eu acho bem legal. Então esse fone a gente pegou pelo AliExpress, a gente pegou em torno aí de R$60, foi por aí. E bem bacana. Agora eu olhei o preço no Mercado Livre e vi algumas pessoas vendendo por 130, 100 e poucos, que é o valor do Baseus, o W0, não sei, depende aí da época que a gente está no ano, do dólar, enfim. Mas é o preço do Baseus do W04, que eu acho que tem uma resposta muito melhor, é Bluetooth, tem outras questões aí no meio. Mas, digamos assim, para o preço de 60 e poucos reais no AliExpress, vale super a pena. Por 100 reais no Mercado Livre da Vida, eu já acho que não, tá? Eu preferiria pagar, por exemplo, no AliExpress e pegar um Baseus, iria me atender muito melhor como profissional, escutar música, checar referência, alguma coisa do tipo, curtir, ver um filme, escutar um podcast, do que uma experiência de usar um fone desse que é mais para esporte. Então é algo muito mais ali ligado para uma atividade, para você ter uma atividade física ali. E ele é feito por esporte, justamente por isso que eles arregaçaram na construção, nesses detalhes aqui. Então, cara, é muito bem construído mesmo, a borracha é de ótima qualidade e eu fiquei muito surpreso. Então, a minha experiência com os Baseus, pelo que eu estou vendo, é muito boa, muito positiva. Estou gostando demais dessa marca e tudo que eu tenho pego eu tenho achado de extrema qualidade. Eu acho uma pena mesmo a questão da resposta de frequência não ser equilibrada. E quando eu digo isso de equilibrada, só pra gente entender aqui para usuários mais comuns, é o seguinte: quando eu pego e avalio um fone, justamente eu gosto de falar assim, que ele tem as quantidades. No básico a gente tem as regiões que são graves, médios e agudos. Então a gente sabe que grave é um pouco diferente de você dimensionar num fone, né? Então tem muita coisa que é vento, tá lá, vibração, e a gente acha que é grave, mas vamos aí, não vamos entrar nesse mérito porque é uma coisa muito complicada, é tema para um vídeo só pra gente falar sobre isso, porque é algo que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar e tudo mais. Mas indo para um âmbito bem prático, assim, pra gente não enrolar tanto mais aqui e finalizar esse vídeo, que acho que já está ficando um pouco comprido, é o seguinte: eu gosto de analisar falando assim, o fone ele me entrega uma qualidade X
de agudo, X de médio e X de grave. Então eu vou pegar essas qualidades e vou ver se, por exemplo, os graves batem com a quantidade que ele me dá de agudo e médio. Não necessariamente que a resposta é boa, porque é muito relativo. Se eu chegar para vocês e falar assim, pegar o comparativo, esse aqui é vou comparar um Baseus de R$60 com um fone da KG de 500, com um fone da Sony de 2000, com um fone de não sei que lá de quanto preço. Então, assim, a questão de custo-benefício é muito complicado a gente estabelecer, né, regra do que vale e não vale, mas enfim, quando eu digo que ele é equilibrado, significa que ele tem, por exemplo, pelos graves que ele entrega e pela resposta que ele tem o equivalente, o mesmo no médio ou no agudo, ou um desses outros é um pouco mais acentuado. Então tem fones, às vezes, que vão ter o grave um pouco melhor do que entrega médio e agudo, que é o caso desse cara aqui, por causa que ele não tem as saídas do Rollers, então os graves sobram tudo para dentro da orelha e não escapam. E por isso a gente sente falta do agudo. Tem fones que, por exemplo, tem os Rollers e a gente tem uns médios agudos mais legais. O Lenovo, que é o T89, T69, vou colocar aqui no cardzinho para não falar besteira para vocês. É um exemplo bom disso. Ele tem bons agudos, bons médios, mas não tem graves, mesmo tendo design feito para isso, porque o falante dele não aguenta fazer os graves. Então, por exemplo, o Lenovo, ele não é equilibrado também, como esse aqui não é equilibrado, e tudo depende. Então, por exemplo, quem gosta mais de grave, aquela sensação, vai gostar mais desse do que do Lenovo em si. Mas eu gosto bastante de mais definição, mais médio, de ter mais essa questão da discernibilidade. Então, por exemplo, eu tendeci um pouco mais para o Lenovo Bluetooth, mas eu ainda acho que é meio intragável o Lenovo Bluetooth pela questão de qualidade. Tem fones melhores aí, como alguns modelos como o KD100 da Kaid, que custa em torno aqui no Brasil de R$100 e ele entrega qualidade melhor, só que aí o fone não dura nada. E não vai ser o caso desse Baseus. Esse Baseus vai durar muito, muito mesmo. Então por que eu tô falando tudo isso? Para você compreender que isso é natural, isso acontece em questão de benefício, e entender que quando eu falo que o fone não é equilibrado, eu não estou comparando com algo muito grande. Eu tô querendo dizer dentro da possibilidade da realidade dele. Então nisso eu sou bem honesto e bem claro em relação a isso. Então ele não espere que é um fone equilibrado. Você pode pegar fone aí em vendinha, coisas do tipo, que vão ser equilibrados sim, que custam em torno de R$30, R$40, por exemplo, nesses parâmetros. Mas vão ter fones que custam R$2.000, que são casos de Beats, que eu acho que eles não são equilibrados e que não valem a pena na minha concepção como profissional. Eu acho que tem opções muito melhores, muito mais baratas do que a maioria dos modelos da Beats. Eu tô tentando encontrar aí um Beats bom, mas não é todo mundo que tem, não é tão fácil de conseguir assim para testar, mas enfim. Até lá eu vou colocar com base na minha experiência do que eu já vi de Beats por aí, tá bom? E então é isso, ele não é um fone equilibrado, porém é um fone que compensa em todas as outras questões, sério, compensa em todas as outras questões. Então eu acho que eu ainda recomendaria esse fone sim, diferente de outros. Eu acho que ele ainda é uma boa opção para quem quer fazer o esporte, para quem não se incomoda muito com o fato dele não ter um pouco de agudo. É bem legal, e eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham, se vocês têm ele. É bem difícil de encontrar numa loja brasileira, por exemplo, esse modelo, mas provavelmente pelos impostos e tudo mais, custos do vendedor também tem que repassar e ganhar, ele vai chegar aqui, esse H19, por mais de R$100. Então aí eu já começo a achar um pouco complicado, porque eu sei que se a gente pegando do AliExpress pega outra opção melhor. Eu já falei isso, tô repetindo de novo. Mas enfim, pra gente encerrar isso, é isso. Eu realmente adorei esses fones aqui e foi uma boa surpresa. E a Baseus ainda vem me surpreendendo bastante. E eu acho que essa opção pode ser bem legal. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte: quando você pega na mão e você sente aqui, ó, que o escudo tá para fora e o bico, por exemplo, para direita, você sabe qual é o lado certinho. Então você consegue saber qual é o lado direito e esquerdo só de colocar na mão. É bem legal, né? Parece besteira, mas é bacana, ó, como é que ele fica na orelha. Tá vendo? Ele é bem discreto, ó. Tem uma luz aqui comigo, ó. Mas, ó, ele é bem discreto. Você consegue colocar... Tem 1,20 m, você coloca no bolso ou em qualquer lugar aqui e sai fazendo seu esporte.
Bem legal, né? Mas enfim. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito obrigado aí pela força que vocês têm me dado nos últimos tempos. E é isso aí. Então vou continuar trazendo aí alguns reviews, fones, coisas que tiveram ao meu alcance, respondendo dúvida e ainda criando conteúdo para vocês lá na Gambiarra. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.